Começa agora mais uma jornada de conhecimento em diferentes lugares do Brasil. Aqui, todos os sábados, falamos sobre o agronegócio em uma viagem dentro e fora das porteiras. Você vai conhecer mais sobre o universo da agricultura e da agropecuária, sempre com a orientação de especialistas sobre produtos e serviços, desde a produção até a chegada na sua casa. O Conhecendo o Brasil Agro é sobre uma indústria movida por pessoas que trabalham para atender às necessidades de quem consome a energia que brota da terra e nos envolve em todos os momentos do dia. O Conhecendo o Brasil Agro está em Esteio, no Rio Grande do Sul, para mostrar os últimos lançamentos com a presença recorde de público e de vendas na Expo Inter. A feira, onde a tradição e a criatividade apresentam soluções que impressionam. A Expo Inter é, sem sombra de dúvidas, a grande vitrine do estado do Rio Grande do Sul. Aqui estamos demonstrando todas as cadeias produtivas e as relações entre todas as entidades, associações de raça, indústria de máquinas e implementos agrícolas. Aqui acontecem os grandes debates institucionais de pesquisa. A exposição que marca a parceria do produtor rural brasileiro com a inovação, colocando tecnologias ao alcance do agro, do plantio à pecuária, colhendo frutos para um país do tamanho do Brasil. Os produtores todos, maravilhados com essa edição da Expo Inter. No sábado à noite estive na Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Crioulo, da mesma forma, todo mundo soltando foguete, por assim dizer. Ou seja, em todos os setores a gente vê essa positividade que tem fundamento nesses dados concretos de uma grande feira. Bom dia! Que bom começar mais um sábado cheio de novidades para você. Tudo agro, Alci? Tudo agro, Bia. Tudo agro com você? Tudo jóia. Pois é, tudo agro com você também. Um bom dia para você que embarca com a gente em mais um programa cheio de descobertas sobre a agroindústria brasileira. Você está chegando agora também? Então olha só o que mais vem por aí. Vamos acompanhar a valorização de mais de 300 famílias de agricultores durante o concurso de especiarias embaladas com a qualidade dos campos gaúchos e de todo o Brasil. Mas a coisa que mais me tocou foi esse pavilhão aqui da agricultura familiar. Você vê inúmeras famílias produzindo, trabalhando, 337 empresas da agricultura familiar, com a qualidade que nós estamos vendo aqui. Quais os avanços que visam maior mobilidade e agilidade para o produtor que pensa o agro mais rentável? Vamos descobrir novas soluções para plantar e criar de maneira mais sustentável e eficiente. Hoje gasta em média aí de 20 a 40 dias para colher o produto milho, soja, ou seja, com o silo na propriedade do produtor, ele consegue talvez agilizar isso para 3 ou 5 dias. Colheitadeira trabalhando 24 horas, do lado do produtor do campo, sem desperdício e sem custo de logística. A nossa manhã de sábado tem ainda a ciência de uma nova vacina para combater a bronquite infecciosa no plantel de aves brasileiro. Existiam vacinas que não controlavam efetivamente e por isso que as aves adoeciam e a produtividade da granja era reduzida. Então a SEBA, depois de muitos anos de pesquisa, desenvolveu uma vacina específica para resolver esse problema. E mais, como a agroindústria da carne de frango brasileira tem trabalhado para se manter em primeiro lugar na produção mundial, sem perder a qualidade exigida aqui e em mais de 150 países. O Brasil preserva a sanidade dos seus plantéis e no caso, por exemplo, da influenza aviária, somos o único grande produtor do mundo que nunca teve nenhum caso. Esse é um dos segredos do Brasil. O que muda na lida do campo com a chegada da tecnologia 5G no agro brasileiro? Vai levar muito avanço em termos de tecnologia, na medida que ele vai poder integrar as máquinas, os tratores,
todos os dispositivos que ele tem no campo em tempo integral e todo o tempo inteiro e com respostas em tempo real. A região sul do Brasil tem a tradição de disputar a vanguarda no uso de tecnologias e equipamentos que facilitam o manejo da terra para o plantio e também para a criação de animais. A região também colhe resultados desse trabalho, mantendo os 3 estados entre os 10 com maior desempenho na produção agropecuária nacional. E olha, os destaques desta imensa contribuição para o país e para o mundo atraiu quase, olha o número, quase 1 milhão de pessoas para a cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, para ver os lançamentos da 45ª Expo Inter. O agronegócio, pilar da economia brasileira, que emprega mais de 19 milhões de pessoas em 2022, encontra na Expo Inter um lugar para consolidar sua importância e conexão com as famílias. E foram muitas famílias que visitaram os diversos setores da feira neste ano. O evento teve público recorde. Foram mais de 770 mil pessoas passeando e conhecendo toda a cadeia produtiva que leva alimentos e qualidade de vida para cada lar brasileiro. A 45ª Expo Inter ocorreu do dia 27 de agosto a 4 de setembro e encerrou batendo recordes. O total de negócios ultrapassou os 7 bilhões de reais, representando um crescimento de 164,67% com relação a 2019, o último ano em que a feira ocorreu com presença totalmente liberada de público. No setor de máquinas e implementos, o mais rentável da feira, o valor movimentado chegou a mais de 6,5 bilhões de reais, um aumento de quase 160%. A Expo Inter é, sem sombra de dúvidas, a grande vitrine do estado do Rio Grande do Sul. Aqui estamos demonstrando todas as cadeias produtivas e as relações entre todas as entidades, associações de raça, indústria de máquinas e implementos agrícolas. Aqui acontecem os grandes debates institucionais de pesquisa. É o Rio Grande do Sul se apresentando para o Brasil e para o mundo. E aqui estamos muito felizes de poder estar dirigindo essa feira, que é nada mais do que a alma gaúcha e principalmente a boa relação entre campo e cidade na construção de um estado melhor. Então a expectativa que nós tínhamos era muito positiva com relação a negócios, com relação a número de pessoas, com relação a número de animais, com relação a número de expositores. Então a avaliação que eu faço é extremamente positiva da 45ª edição da nossa Expo Inter. O recorde de público e negócios da Expo Inter pode ser explicado pela íntima relação do povo gaúcho com a criação de animais, ou até mesmo pela tradição de passear pelos pavilhões da feira para descobrir todas as novidades do setor. O seu Eloy, motorista aposentado, não perde uma edição da Expo Inter e vai até o Parque Assis Brasil com a esposa para olhar os animais que desfilam pelas pistas. Adoro, adoro, adoro. Adoro o cheiro dos bichos. O cheiro dos bichos aqui enche a gente de alegria. É muito importante. Estava me contando que conecta um pouquinho com a memória de bons momentos. Do Como passado. É que é esse sentimento aí, pessoal? A gente conecta ao passado. Isso é muito bom. Eu admiro isso. Pena que a idade já é muito avançada e de caminhar tudo não consegue. Não consegue. Mas... O que o senhor viu hoje por aqui? Eu vi Me conta aí ovelha, como é que foi. eu vi o gado, achei muito bonito as ovelhas, o gado. O que mais me interessa é isso aí. Venham pra cá que vocês vão se sentir bem, vão se sentir em casa. Vão se sentir em casa. A Suelen visita a Expo Inter pela 3ª vez e levou toda a família para o passeio. Ela conta que gostou da edição da feira e comemorou o sucesso do evento após os anos de restrição devido à pandemia. Tá bem bacana, dadas as proporções, um ano que veio de pandemia, tá bem bacana, tem bastante opção.
tu veio com a família. Sim, e também para vocês também é um pouquinho de entretenimento, ver? Sim, hoje a gente veio mais para passear, tipo, não veio procurar nada, hoje só passear com a família mesmo. O que tu gosta mais assim na feira, mais, sei lá, parte de maquinário, dos animais, das provas? Conta qual é que foi a experiência de vocês Parte hoje. dos animais é legal lá. E vocês recomendam o pessoal que não conhece a Expo Inter, que veio? Sim, sim, super. A gente recomenda bastante. Tem entretenimento pro dia inteiro, né? Porque eu acho que a gente nem vai conseguir olhar tudo hoje ainda também. Esse é o problema, tem que voltar outras Tem vezes. muita opção, tem muita coisa legal. A Expo Inter reúne todos os públicos, de empresários, criadores de animais, competidores, curiosos e, claro, as famílias que se deslocam até a feira para testemunhar a força do agronegócio como pilar da economia regional e nacional. E no meio de tudo isso, ainda sobra um tempo para compartilhar um belo chimarrão. Aceita um! Mas qual... Depois de 2 anos com presença do público restrita, a Expo Inter 2022 já deixa saudades, planejando voltar em agosto do ano que vem. Mas nós continuamos apresentando os destaques da exposição agora em um dos pavilhões mais procurados pelo público e que apresentou um crescimento de 80% em vendas em relação ao último evento presencial. Um dos setores mais visitados da feira, o tradicional pavilhão da agricultura familiar, também celebrou recordes. Em 2022, os produtores comercializaram mais de 8 milhões de reais, uma variação de 80% com relação a 2019. Neste ano, o pavilhão da agricultura familiar reúne 337 expositores de mais de 100 municípios brasileiros. Nesta edição, o sentimento é de retomada econômica e de valorização dos expositores. A agricultura familiar representa 70% da comida que chega na mesa de cada família brasileira. E por trás de cada uma desses empreendimentos aí tem uma história de uma família, tem uma receita que às vezes é passada de geração por geração, aprimorando toda a constituição das agroindústrias, a legalização, o programa estadual da agricultura familiar, também o apoio da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura é muito importante e faz com que o pavilhão ele se torne cada vez mais procurado, cada vez mais reconhecido, porque, de repente, aqui está o que tem de melhor da agricultura familiar, está representado aqui dentro do pavilhão, de toda a diversidade que tem no nosso estado e também dos outros estados, os mineiros que a gente faz esse intercâmbio com a AgriMinas, né? A gente disponibiliza, viabiliza que agroindústrias aqui do Rio Grande do Sul vão para a AgriMinas e quando a gente tem a Expo Inter, os mineiros vêm para cá também. A Universidade Federal Fluminense também está aqui com a agroindústria, os amigos de Santa Catarina também estão aí presentes com a agroindústria. Isso aí mostra também a integração, esse intercâmbio também que é muito importante. A coisa que mais assim me tocou foi esse pavilhão aqui da agricultura familiar. Você vê inúmeras famílias produzindo, trabalhando, 337 empresas da agricultura familiar, com a qualidade que nós estamos vendo aqui. Então é algo que realmente eu quero aqui, em nome do Ministério, abraçar a minha equipe lá, o Márcio Cândido, que é a Fabiana, a Helena, aqui do Rio Grande do Sul, porque apresentar isso que foi apresentado aqui, a FETAG, eu estou aqui acompanhado do vice-presidente da FETAG, estou aqui acompanhado do presidente da Embrapa, é algo que nós vamos levar numa imagem assim muito positiva. Ver um pavilhão tão bonito como esse aqui, tão forte, tão comprometido com o setor. Então, realmente é um orgulho para o Rio Grande do Sul, mas também um exemplo para o Brasil. A importância do setor é sentida por cada produtor que garante presença na Expo Inter. É o caso do Valdir, um dos premiados do 10º concurso de produtos da agroindústria familiar, na categoria doce de leite. O pavilhão mais visitado da feira é a agricultura familiar. Por quê? Porque ali tem a essência da produção das famílias, onde é o berço de tudo. E eu diria mais que em cada produto, um pouco do sabor dele tem um pouquinho do suor de cada família.
entendeu? Então assim, a gente fica muito feliz, muito emocionado por ser agraciado com esse prêmio, que dá um pouco de valor para o que a gente faz e estímulo. Porque às vezes a gente falar do nosso produto, até às vezes é meio suspeito. Mas quando um órgão nos premia dessa forma, a gente tem um estímulo e o nosso produto consegue entrar por fronteiras, certo? Então assim, 10 para a organização, muito bom. A gente fica muito agradecido. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de premiação do 10º concurso de produtos da agricultura familiar. O concurso recebeu mais de 100 inscritos e premiou 33 produtores em 11 categorias. A cerimônia de entrega de medalhas ocorreu na quinta-feira, 1º de setembro, no Pavilhão da Agricultura Familiar. Por si só, ela é aproximação, ela é aconchego, ela é família. Então, todos estamos percebendo que as pessoas estavam sentindo muita falta disso. Vivemos um momento muito difícil de pandemia e aqui é esse momento de retomada, no sentido de feiras da agricultura familiar. É muito emblemático, né? É muita emoção, estamos com a expectativa de bater todos os recordes, tanto de venda quanto de público, e estar aqui hoje participando dessa premiação de alguns agroindústrias e cooperativas é realmente muito gratificante. A diretora do Ministério da Agricultura, presente na feira e no reconhecimento aos produtores da agroindústria familiar, também falou sobre os desafios e o cenário que o setor tem pela frente. O cenário mais otimista possível, por 2 aspectos. Primeiro, porque o nosso agricultor familiar, ele está dentro de um escopo hoje de um grande gestor, que trabalha com um produto de valor agregado muito importante, que é a questão do trabalho familiar. E acho que temos sim os nossos gargalos, os nossos desafios, quando a gente fala a questão de tecnologia, de inovação, são pontos que ainda precisamos através de políticas públicas e muito tem sido feito nesse sentido, mas é uma virada de chave. O jovem hoje da agricultura familiar, ele precisa estar conectado com o resto do mundo, né? E as inovações não param por aí. Então acho que nesses 2 sentidos, sempre com o tripé socioeconômico-ambiental, não tenho dúvida que a agricultura familiar vai ser e continuará sendo um sucesso. Os nossos parabéns a cada família que representa a agroindústria brasileira, trabalhando sem parar em todo o país. O Conhecendo o Brasil Agro também não para, porque nós vamos continuar percorrendo o Parque Assis Brasil, apresentando as inovações e tecnologias que significaram 6,5 bilhões de reais em vendas na feira. Ainda hoje, os avanços que visam maior mobilidade e agilidade para o produtor que pensa o agro mais sustentável. Descobrimos novas soluções apresentadas na feira para plantar e criar de maneira mais eficiente. E você não pode perder também o desfile de animais bem avaliados, campeões em melhoramento genético de criatórios renomados no sul do Brasil. Você sabia que o Brasil é líder na produção de carne de frango no mundo e que essa conquista está relacionada ao bem-estar das aves durante todas as fases de crescimento? Isso porque a maioria dos aviários do nosso país estão integrados em um sistema de produção com auxílios técnicos e sanitários, com destaque para uma vacina que veio para solucionar novos surtos de bronquite nas aves. A área para a criação de frangos de corte nos aviários brasileiros abriga de 8 a 10 animais por metro quadrado, em média. Para a criação de galinhas que fazem postura de ovos, são indicadas até 6 aves por metro quadrado de galpão. O granjeiro precisa considerar esses números em nome do bem-estar animal e da produtividade. Em 2022, a produção de frangos no Brasil pode chegar até 14 milhões e meio de toneladas, um volume maior em comparação ao ano passado. Nas exportações, a indústria avícola nacional pode enviar quase 5 milhões de toneladas para 150 países.
Desafios primeiro de todos é manter a comida na mesa dos brasileiros. Nós tivemos no tempo de pandemia, foi a grande dificuldade de não deixar faltar comida. Em alguns países como Estados Unidos e até alguns países da Europa, quando a pandemia chegou, faltou comida na prateleira dos supermercados. Esse é o grande desafio, o primeiro de todos. Mas além disso, nós temos um grande desafio que foi o custo de produção. Com a pandemia, ficou muito mais caro produzir alimentos, e além disso também nós tivemos o aumento do principal insumo, que é o milho e o farelo de soja. E esses insumos ficaram muito caros, subiram mais de 120% nos últimos 2 anos. Isso impactou diretamente no custo de produção. Esse é o grande desafio que nós temos para poder manter a comida na mesa dos brasileiros de maneira acessível possível, mais acessível possível, mas também não deixar de produzir. Porque se eu não reponho os custos de produção, eu vou diminuir essa produção. Por isso, o setor tem trabalhado muito para tentar manter, e além disso, ofertar mais mercadoria no mercado interno do Brasil e ajudar a segurança alimentar de mais de 150 países. Desde 2004, o Brasil é líder na produção de produtos avícolas. São mais de 100 mil famílias brasileiras produzindo e gerando 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. E os cuidados sanitários estabelecidos pelos produtores brasileiros das granjas têm sido determinantes para essa conquista. Existem pelo menos 20 tipos de doenças causadas por vírus e bactérias que podem comprometer a saúde de um plantel de aves. Elas possuem as narinas muito expostas e a interação constante entre os animais nas granjas aumenta o potencial de contaminação. Em todas as estações do ano, os cuidados devem ser constantes em relação à qualidade e temperatura do ar no interior do galpão. Em alguns casos, uma doença pode interromper a produção e causar prejuízo de um lote inteiro, como é o caso da bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa é causada por um vírus e ela já foi identificada há muitos anos. É uma doença que a gente vem convivendo lá desde 1970, por aí. E foi identificada a primeira vez nos Estados Unidos, em aves com problemas respiratórios. A bronquite, como o nome diz, ela é uma enfermidade que afeta o trato respiratório, então, semelhante a uma gripe para nós, digamos assim, mas é uma doença respiratória e já foi identificada há bastante tempo, e a Embrapa trabalha com isso desde que a Embrapa existe, porque ela é uma doença que nos acompanha, né, ao longo da produção e da evolução da produção avícola em todo o mundo. Não há risco de transmissão para nós humanos, mas uma ave doente pode comprometer a qualidade de carnes e ovos. Neste grupo especializado em saúde animal, os estudos levaram até a produção de uma vacina efetiva contra os danos que a doença pode provocar. 5 anos atrás, nós lançamos um produto para prevenir a doença que causava maiores prejuízos econômicos na avicultura industrial. Existiam vacinas que não controlavam efetivamente e por isso que as aves adoeciam e a produtividade da granja era reduzida, né? Então a SEBA, depois de muitos anos de pesquisa, desenvolveu uma vacina específica para resolver esse problema e com isso nós conseguimos controlar a doença. Um animal que não adoece, ele não tem um processo de sofrimento, dor. Então, todo mundo que sabe, né, na pele quando pega alguma virose e adoece, sofre bastante. Então tem dificuldade respiratória, tem outros problemas que acontecem quando se adoece. Isso a gente consegue evitar. Então, cuidando bem e protegendo contra a bronquite infecciosa, o animal ele experiencia, ele vive uma saúde mais completa, né? Isso a gente consegue visualizar muito facilmente. Hoje estamos falando de um diferencial, mas daqui a pouco vai ser regra, sabe? O que a empresa precisa para ser certificada? Ela precisa de ter um embasamento científico robusto que comprove que aquele produto agrega no bem-estar animal. Pois é, e nós acabamos de ver o quanto a agropecuária brasileira é movida à ciência e à tecnologia, não é mesmo, Bia? Isso mesmo, Alci, o que reflete na qualidade e na aceitação do consumidor,
que é quem faz a escolha e paga a conta, né, pessoal? Exatamente, por isso a nossa repórter Júlia Rodrigues está em um supermercado em uma das regiões mais populosas do interior do estado de São Paulo e traz para nós uma ideia do quanto a carne de frango está mais presente na vida do brasileiro. Vamos lá, Júlia! Olá, Alci, olá, Bia, muito bom dia a todos do Conhecendo o Brasil Agro. Bom, o brasileiro tem consumido mais carne de frango do que a carne vermelha. E hoje nós estamos aqui num supermercado bem movimentado de Salto de Pirapora para entender um pouco mais sobre isso. Vou aqui falar com o gerente, né, aqui do açougue, para conferir se é isso mesmo. Nós estamos consumindo, os consumidores estão preferindo a carne de frango do que a carne vermelha? Sim, correto. A procura tem aumentado bastante a carne de frango, né? Na verdade, um pouco ultrapassou a bovina, vamos dizer assim, mais procurado, principalmente o pessoal da academia, que gosta muito, né? Diz que é muito saudável. E o público em geral estão migrando para a carne de frango, carne branca. E isso aconteceu por qual motivo? O motivo pela saúde, né? E também acredito que preço, né? Mais acessível um pouco, entendeu? Do que a carne vermelha, né? E tá caindo no gosto do povo. E tanto é que a gente tá até aumentando aqui nosso espaço para colocar um pouquinho mais, porque a demanda está sendo grande. Isso aumentou depois da pandemia? Aumentou bastante, 3 vezes mais. Aumentou bem, a procura foi bem mais alta. Ultimamente a gente tem consumido muito frango, porque o frango está mais em conta do que a carne de boi. Você tem consumido mais carne de frango ultimamente? Diretamente quase. Direta, quase. Daqui a pouco, os avanços que visam maior mobilidade e agilidade para o produtor que pensa o agro mais sustentável. Descobrimos novas soluções apresentadas na feira para plantar e criar de maneira mais eficiente. E você não pode perder também o desfile de animais bem avaliados, campeões em melhoramento genético de criatórios renomados no sul do Brasil. Depois do intervalo, o que muda na lida do campo com a chegada da tecnologia 5G no agro brasileiro? Nós voltamos em 1 minuto. De onde vem a paixão dos seres humanos pelo cultivo da terra? Vem do prazer em ver os grãos semeados brotarem novas esperanças. Da necessidade de cuidar do solo, de onde vem a energia que alimenta um mundo de negócios e oportunidades. O fato é que a nossa relação com a terra tem origem em nosso próprio sustento. E a evolução do comércio do que é produzido no campo fez surgir o agronegócio. Uma palavra para um universo fora do comum formado por milhões de profissionais. Gente que trabalha para colocar qualidade à disposição das famílias, levando para todas as regiões do Brasil energia capaz de manter o país de pé. É por isso que existimos. O Conhecendo o Brasil Agro fala sobre o profissionalismo presente no cotidiano de todos os brasileiros. Na TV ou na palma da sua mão, atualizamos um fato novo a cada dia para alimentar a sua curiosidade sobre diferentes assuntos. Com informações direto da fonte para você formar a sua opinião sobre os fatos e as descobertas mais importantes do setor. Aqui você vai se sentir mais perto do campo, da cidade e das pessoas responsáveis em fazer essa rede gerar conhecimento e trabalho para milhões de pessoas. O Conhecendo o Brasil Agro não para. Estamos em busca de ações que respeitam o meio ambiente, ouvindo quem está em contato direto com a terra, preservando a natureza. O agronegócio da inovação e da sustentabilidade. Dos congressos e feiras de tecnologias que impulsionam o Brasil.
da atuação de autoridades, cientistas e técnicos que planejam um país gigante na produção de alimentos para o mundo. Um Brasil Agro que respeita a legislação ambiental e a cada ano se renova para produzir com mais qualidade. Vem com a gente conhecer um Brasil que respeita a vida e a natureza e descobrir quem está presente no agro que pensa o futuro. O Brasil apresentou um crescimento expressivo na produção de pescados nos últimos anos. Segundo a Embrapa, Pesca e Agricultura, o aumento foi de 100% no primeiro semestre de 2022 em relação ao ano passado. No mercado internacional, o peixe brasileiro mais vendido é o filé congelado de tilápia, com um aumento de 571% em toneladas, também em relação ao ano passado. A espécie representa 98% do total do volume exportado. Entre os maiores compradores da qualidade do peixe brasileiro estão Estados Unidos, Canadá e Líbia, no norte da África. O consumo de peixes no Brasil também tem sido uma preocupação para os gestores do setor e as empresas estão buscando se aparelhar para não faltar peixe fresco no mercado. O setor de piscicultura é um setor extremamente novo e as tecnologias chegam a cada dia, né? Aqui mesmo nós temos empresas associadas com vacinas extremamente modernas, máquinas automáticas de vacinação, nós temos máquinas automáticas de tirar filé, nós temos rações tecnologicamente muito superiores, mas temos principalmente empresas que estão preocupadas com o preparo de um alimento de boa qualidade. Então hoje a grande tecnologia é o peixe chegar vivo ao frigorífico, ser abatido e chegar ao consumidor, mesmo que esteja congelado, é um produto extremamente fresco, que quando você descongela é como se você tivesse pegado um peixe vivo. Essa tecnologia é fundamental, mais uma vez, para a segurança alimentar, para o sabor e para a saúde da gente. A 45ª Expo Inter foi palco de inovação com o RS Innovation AgroStage, um espaço para startups pensadas para um agronegócio onde o futuro já está presente. Uma das grandes novidades desta edição da Expo Inter foi o olhar mais aguçado para a inovação e a tecnologia. Por isso, o governo gaúcho organizou a primeira edição do RS Innovation Agro. O espaço reuniu os diferentes atores do ecossistema de inovação em um espaço focado em conhecimento, empreendedorismo e tecnologia no agronegócio. Estamos aqui com o secretário estadual de inovação do Rio Grande do Sul, Alsones Belestrin. Fala um pouquinho, secretário, o que vocês montaram por aqui, uma grande novidade, uma demanda, inclusive, né, que já havia das outras edições da Expo Inter, de trazer essa tecnologia, essa inovação aqui para a feira, né? E acho que por enquanto está sendo um sucesso, né? Está sendo um sucesso. A gente vê que quem visita a feira aí, décadas após décadas, anos após anos, a gente vê que a Expo Inter é um grande showroom de tecnologia, né? O que existe de mais moderno em termos de tecnologia e inovação, seja na genética dos animais, seja na agricultura de precisão, seja nas máquinas agrícolas que são cada vez mais robotizadas, né? E o que a gente está trazendo de novidade é exatamente um espaço, né, dedicado a painéis, as startups, são mais de 75 startups que vão estar aqui nesses 10 dias, né, apresentando um pouco do que vai ser, talvez aí na frente, o futuro da tecnologia do agronegócio. A gente está vivendo uma grande revolução tecnológica no campo e aqui é um espaço para a gente debater e apresentar essas novas tendências. Como tem sido a recepção, então, do pessoal aqui da Expo Inter, também dos expositores, das pessoas que fazem parte mesmo do agro e que realmente precisam, né, dessa inovação, dessa tecnologia para cada vez mais desenvolver, né, as suas produções, enfim. Isso é um setor muito importante e que está cada vez mais em voga, né, na produção gaúcha. A gente vê que hoje, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, direta ou indiretamente,
o agronegócio representa mais de 40% da geração de riqueza do Estado. Tá? A gente vê isso no Brasil, praticamente 28% da riqueza gerada no Brasil é pelo agronegócio. E a gente vê que aquilo que a gente chama da agricultura 5.0, essa agricultura do século XXI, é uma agricultura extremamente intensiva em conhecimento, em tecnologia, em inovação. Então, seja pelo aumento de produtividade, seja para o manuseio, novas técnicas de manejo do campo, seja pela utilização de recursos de maneira mais eficiente, seja para a gente entrar definitivamente naquilo que é tão valorizado hoje no mundo, com a agricultura sustentável, de baixo carbono. Quer dizer, isso é algo que se discute aqui, se apresenta, e a gente tem visto aí uma aceitação fantástica de toda a comunidade aqui que visita a Expo Inter. O espaço de inovação contou com 68 startups embarcadas, apresentando produtos e serviços. Ao longo do evento, 9 hubs do agro apresentaram pitches para a escolha de novos negócios ou projetos para investir. O RS Innovation Agro também contou com 10 empresas expositoras, 8 empresas e entidades parceiras e cerca de 100 palestrantes. Atendendo à crescente demanda por inovação no agronegócio, a empresa In4U foi um dos destaques da Expo Inter no setor de tecnologia. A holding levou para a feira 3 de suas fábricas, a Semac Agro, a Biotube e a Biop, além de soluções revolucionárias de armazenamento apresentadas pela Silos4U. A Semac Agro é uma empresa inovadora em tecnologia e nós estamos trazendo aqui para a Expo Inter 2 grandes negócios para o Brasil, que é um sistema totalmente moderno e automático para plantio de muda, eucalipto, cana, etc. E é a guarda do grão. Guardar o grão com alta tecnologia, fazendo secagem, limpeza e aeração automaticamente. E isso tudo na palma da mão, tudo com o celular. Então a gente tendo essa tecnologia disponível desse jeito, vai ter um ganho muito grande na produção mundial e brasileira nessas 2 tecnologias. A gente está trazendo basicamente a melhoria em 2 culturas, a cultura da guarda do grão e o plantio de muda ponta a ponta. Então nós pegamos essas tecnologias, construímos equipamentos de fase a fase de processo, botamos toda essa informação na nuvem e através de aplicativo deixamos essa formação online para os clientes. No silo, além disso, a gente está pensando numa coisa muito maior. Estou falando em banco do grão. Vocês imaginem a gente, na palma da mão, no celular, saber o que tem de grão no Brasil, por região, qualidade desse grão e a produção que esse grão tem. As tecnologias apresentadas pelos silos da In4U atendem a demandas urgentes do agronegócio brasileiro, com soluções criativas e que garantem menor custo e mais agilidade aos produtores rurais. Hoje o país tem um grande déficit de estocagem de milho, de soja. Tu anda pelo Brasil aí, afora você vê que quanto desperdício o produtor sofre na logística e tudo. E com a tecnologia do silo, isso vai muito além, porque o produtor vai ter autonomia também de armazenagem e de produção. Um silo desse, com toda a tecnologia embarcada, ele consegue secar e também fazer a limpeza do grão e a estocagem. As facilidades apresentadas pelos silos já surpreenderam os produtores que visitaram o estande da In4U na Expo Inter. Uma grande parte, para não dizer, acredito que até 70% de produtores no estado lá de Mato Grosso são arrendatários. E eles não têm como construir uma estrutura física e fazer com que essa estrutura depois fique para o dono da propriedade. Então é uma solução bastante viável, uma solução bastante justa, e principalmente por causa do custo. Quando você tem um custo muito menor do que uma construção convencional, isso facilita muito para o produtor. E as dificuldades que nós temos, que acredito que como talvez vocês não conheçam lá, onde produtores ficam 3 dias na fila para poder deixar o seu produto dentro do armazém, e isso além de onerar, ele tem uma grande perda de produto. É isso que é a nossa solução e o nosso entusiasmo de ter vindo aqui na feira.
E a revolução da In4U também ajuda o produtor lá no início de todo o processo. A Biotube desenvolveu uma tecnologia que vai garantir uma produção mais sustentável e que ajuda a fortalecer as mudas e o solo da plantação. Esse tubete, que é biodegradável, compostável e que não vai agredir nem ao meio ambiente e nem à natureza, né? Por que tu me pergunta isso? Porque tu imagina, ela nasceu aqui dentro, essa plantinha, né? Aí ela não vai sofrer o estresse de tirar, tu vai automaticamente colocar no solo, aonde a biópia do solo vai te agradecer, porque como ele é biodegradável e compostável, o solo vai cada vez mais ficando mais rico do que hoje, que é um solo, né, que se tu não colocar muitos adubos, enfim, fertilizantes, a planta vai sentir, né? Como hoje tu planta, conforme o tempo que tu vai plantando, a biópia do solo vai ficando mais rica. No momento que a biópia do solo ficando rica, a planta vai conforme ela vai indo, ela vai desenvolvendo cada vez mais, né? A gente foi numa feira onde eles estavam desenvolvendo os microverdes, né? Que são esses aqui, ó. Esses aqui, os microverdes, a gente viu que no mercado fizeram os microverdes, tá? E agora? A bandejinha, o que eu faço? Para onde vai tudo isso, né? Para onde vai tudo isso, né? A natureza vai ficando cada vez mais triste, né? Então a gente achou uma solução de fazer as bandejinhas também biodegradável. Tu colhe a tua verdura, né? Isso aqui é um brócolis, tá? Aonde essa bandejinha tu pode botar no lixo, que não vai prejudicar nada o meio ambiente, né? A tecnologia 5G promete revolucionar o modo como nós lidamos com os equipamentos eletrônicos da agroindústria e avança pelas capitais do país. Mas até que ela se torne amplamente utilizada, o morador do campo precisa ficar atento à troca das antenas parabólicas convencionais para a versão digital o quanto antes. Nas cidades, a internet chega praticamente a todos os cantos, mas na área rural não é bem assim. O Brasil tem 5 milhões de estabelecimentos rurais. Segundo o último censo agropecuário de 2017, 71% das propriedades rurais não têm conexão com a internet, ou seja, 3 milhões e 600 mil propriedades. A tecnologia 5G, a quinta geração de internet móvel, começou a funcionar no Brasil no mês de julho. Hoje, várias capitais já têm o 5G ativado. A tecnologia tem velocidade para baixar informações até 100 vezes mais rápida que o 4G. Leandro é presidente de uma fundação sem fins lucrativos criada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A fundação Siga Antenado faz o processo de migração de antenas parabólicas convencionais para as digitais, isso devido à chegada do sinal 5G. Quem permanecer com a antena parabólica convencional pode sofrer interferência, só que muita gente não tem dinheiro para comprar a antena digital, que custa cerca de R$ 400. A Fundação Siga Antenado foi criada justamente para fazer essa troca de graça para famílias de baixa renda. No Brasil, a gente tem cerca de 10 milhões de famílias que recebem o sinal da TV pela parabólica convencional, e quem tem direito a receber a instalação gratuita do novo kit digital pela antena parabólica são pessoas que estão inscritas ou beneficiárias do Cadastro Único do Governo Federal e que, ao mesmo tempo, estejam recebendo já o sinal da TV pela parabólica convencional. Tendo esses dois requisitos, a pessoa tem o direito de receber essa instalação gratuita e pode entrar em contato conosco da Siga Antenado.
Das 10 milhões de pessoas que podem receber de graça a antena, estima-se que a maioria esteja na zona rural. O agendamento para a troca da antena é feito pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Leandro diz qual é o cronograma da chegada do sinal 5G nas cidades brasileiras. Nós temos um processo de limpeza da faixa que a gente chama de 3,5 GHz, que é a principal frequência do 5G. Ele começa pelas capitais, agora no meio do ano de 2022. Até o final de 2022, nós vamos estar atuando nas cidades com mais de 500 mil habitantes. E a partir da metade do ano que vem, junho de 2023, nós começamos a atuar nas cidades com mais de 200 mil habitantes e uma boa parte, 25%, um quarto, né, das cidades menores de 30 mil habitantes. Mesmo antes de estar em todo o território nacional, o 5G também vai interferir no agronegócio, mas de forma positiva. O homem do campo começa a estar conectado já a partir do 4G, mas o 5G vai levar muito avanço em termos de tecnologia, na medida que ele vai poder integrar as máquinas, os tratores, todos os dispositivos que ele tem no campo em tempo integral e todo o tempo inteiro e com respostas em tempo real. Com isso, os processos ficam muito mais ágeis e a produtividade aumenta bastante. E isso vai ser percebido, no final das contas, como maior competitividade do produto. Neste ano, a agropecuária deve ser responsável por 26% do PIB brasileiro. Isso segundo um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária. O faturamento previsto é de quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. O Ministério da Economia, em 2019, ele divulgou uma nota técnica em que se projetava até 2035 um ganho de produtividade no Brasil na ordem de 250 bilhões de reais. Esse número ele pode ser até maior do que 250 bilhões de reais. E é muito importante porque no agronegócio o impacto vai ser ainda maior. Se você perdeu o telefone para fazer o agendamento da troca da sua antena analógica para a nova versão digital, anota aí. O pessoal da Fundação Siga Antenado atende pelo número 0800 729 2404 ou pela internet no site www.sigaantenado.com.br. A seguir, o desfile de animais bem avaliados, campeões em melhoramento genético de criatórios renomados no sul do Brasil, na Expo Inter. Nós voltamos em 1 minuto. Primeiro, prazer a gente ver, que bom a gente ver os sul-mato-grossenses aqui em São Paulo e o evento, né? Nós estamos aqui no Simpósio Internacional de Aves e Suínos, já incluíram o peixe agora aqui, também é importante. Eu até achei assim, uma frase boa que eu vi hoje na abertura, multiproteína. Eu já assumi isso para o Estado, quer dizer, o pessoal como é que você quer que o Estado cresça? É multiproteína, eu acho que essa é a grande lógica. Eu também vi, eu achei super sacada. Já estou usando ela para uma estratégia do Mato Grosso do Sul. E a gente fez uma opção aqui de ter um stand do Estado, é o único Estado que tem um stand próprio aqui. E para que a gente faz isso? Divulgar o nosso Estado, atrair novos investimentos. Hoje nós fizemos reuniões aí com várias empresas que não estão no nosso Mato Grosso do Sul hoje, mas que poderão vir ser investidores no nosso Estado, gerando emprego e agregando valor ao agro. E outras que já estão, como JBS, BRF, Belo Alimentos, Coop, né? Então essas empresas nós estamos discutindo aqui a possibilidade de ampliação de seus investimentos. Batemos o recorde agora de área de plantio de soja, 3.700.000. Já temos uma projeção de elevar isso em mais de 1 milhão de hectares nos próximos 3 anos. Então, batemos o recorde de produção de milho no estado de Mato Grosso do Sul. E, além disso, estamos aumentando a exportação de aves, de carne de ave, de carne de frango. E a nossa tradição é a bovinocultura. A gente não pode esquecer do Mato Grosso do Sul. É uma referência hoje na bovinocultura do país, com o Precoce MS, programa de incentivo ao produtor. Então, a pecuária do Mato Grosso do Sul, ela perde área, perde pastagem, mas nós estamos mantendo o rebanho. Hoje nós temos 19 milhões de cabeças
importante. E o abate continua mesmo, nós estamos abatendo 3 milhões e meio de cabeças ano. Então o Mato Grosso do Sul hoje é um estado que mais investe per capita, recurso público. Conseguimos criar um ambiente de negócio. Acho que uma coisa, quando a gente juntou todas as secretarias, a gente conseguiu atrair um ambiente de negócio favorável ao nosso estado. Então nós temos investimento em infraestrutura, temos investimento na área da educação, mas principalmente assim, a resposta que o agronegócio deu. Acho que esse é um ponto fundamental. Nós estamos dando infraestrutura, condições ao agronegócio, investindo em logística, e o agronegócio respondeu muito rápido. Para quem não sabe, Mato Grosso do Sul não é só a pecuária, não é só a soja. A piscicultura também é uma outra atividade econômica que está dando uma resposta muito boa. Nós criamos lá um programa chamado ProPeixe, que é um programa de incentivo à cadeia produtiva da piscicultura. Sim. E fizemos um grande diagnóstico. Só para você ter uma ideia, nesse diagnóstico nós descobrimos 800 tanques escavados secos que não estavam sendo utilizados. Por que não estava sendo utilizado? Porque o cara não ganhava dinheiro com aquilo. Sim, sim. Então o que nós vamos fazer? Capacitar os nossos técnicos, usar a tecnologia. Nós estamos copiando muito do estado do Paraná, que é a ponta em termos de piscicultura. Estamos copiando, estamos trazendo tecnologia, estamos trazendo a indústria e o produtor. E aí estamos já hoje, o Mato Grosso do Sul éramos o primeiro da exportação, nós somos o segundo exportação já de carne de peixe do país. Então, essa é a lógica, nós estamos incentivando muito essa quarta proteína para Mato Grosso do Sul. E outra coisa que a gente observa também, Jaime, eu tenho acompanhado de perto, porque eu tenho um carinho muito especial pelo nosso estado, eu tenho visto que o Mato Grosso do Sul está conseguindo atrair muitas empresas. O que o Mato Grosso do Sul está fazendo diferente para assim, abrir os braços e falar, venham para o Mato Grosso do Sul que vocês têm espaço? O que o governo tem feito nesse sentido, Jaime? Primeiro assim, nós criamos uma política de incentivo fiscal transparente, certo. Convalidamos todos os incentivos fiscais, organizamos por setor. Então, se hoje você vende a celulose e o outro é o mesmo incentivo, a gente não cria, o Estado não pode criar diferenciais competitivos entre aquelas empresas que vão investir e outra. Assim, fizemos um grande trabalho de captação, igual nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Nós vamos atrás das empresas, nós identificamos quais os segmentos que interessam ao Estado e sentamos com esses empreendimentos para saber, olha, Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade, o que você precisa, o que nós podemos fazer. Então nós temos uma ação muito agressiva sob o ponto de vista de mostrar o Estado e atrair esses investidores para o Estado. Isso tem dado resultado. Porque muitas vezes, você conhece muito bem, quantas vezes a pessoa fala Mato Grosso, não fala Mato Grosso do Sul. Exatamente. E tal. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma obrigação de se mostrar ao Brasil, por mais que a gente seja lindeiro do Paraná, São Paulo, estamos bem localizados, temos a rota bioceânica, então essa ação de comunicação ela tem sido muito forte. De onde vem a paixão dos seres humanos pelo cultivo da terra? Vem do prazer em ver os grãos semeados brotarem novas esperanças. Da necessidade de cuidar do solo, de onde vem a energia que alimenta um mundo de negócios e oportunidades. O fato é que a nossa relação com a terra tem origem em nosso próprio sustento. E a evolução do comércio do que é produzido no campo fez surgir o agronegócio. Uma palavra para um universo fora do comum, formado por milhões de profissionais. Gente que trabalha para colocar qualidade à disposição das famílias, levando para todas as regiões do Brasil energia capaz de manter o país de pé. É por isso que existimos. O Conhecendo o Brasil Agro fala sobre o profissionalismo presente no cotidiano de todos os brasileiros. Na TV ou na palma da sua mão, atualizamos um fato novo a cada dia para alimentar a sua curiosidade sobre diferentes assuntos. Com informações direto da fonte para você formar a sua opinião sobre os fatos e as descobertas mais importantes do setor. Aqui você vai se sentir mais perto do campo, da cidade e das pessoas responsáveis em fazer essa rede gerar conhecimento e trabalho para milhões de pessoas. O Conhecendo o Brasil Agro não para. Estamos em busca de ações que respeitam o meio ambiente, ouvindo quem está em contato direto com a terra, preservando a natureza. O agronegócio da inovação e da sustentabilidade. Dos congressos e feiras de tecnologias que impulsionam o Brasil.
da atuação de autoridades, cientistas e técnicos que planejam um país gigante na produção de alimentos para o mundo. Um Brasil Agro que respeita a legislação ambiental e a cada ano se renova para produzir com mais qualidade. Vem com a gente conhecer um Brasil que respeita a vida e a natureza e descobrir quem está presente no agro que pensa o futuro. Um dos momentos mais aguardados da Expo Inter foi o desfile dos grandes campeões com os melhores exemplares do melhoramento genético em diversas raças criadas a pasto no Brasil. Outro momento aguardado na Expo Inter é o desfile dos grandes campeões na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil. A tribuna de honra contou com autoridades locais, copromotores da feira e autoridades nacionais, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Brasil, terra prometida. Rio Grande do Sul, pedaço desse paraíso. Os líderes acompanharam a apresentação dos animais mais bem avaliados da feira, em um desfile de 140 animais de 84 raças. Os animais vencedores dos campeonatos disputados ao longo da semana são um retrato da excelência genética da pecuária desenvolvida no Brasil. Esta edição contou com a presença de 861 criadores de animais. A expectativa que nós tínhamos era muito positiva, com relação a negócios, com relação a número de pessoas, com relação a número de animais, com relação a número de expositores. Animais, 6.300 inscritos, bateu todos os dados. Ontem à noite ainda estive na Associação da Ovinicultura e lá as pessoas, os produtores, todos, maravilhados com essa edição da Expo Inter. No sábado à noite estive na Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Crioulo, da mesma forma, todo mundo soltando foguete, por assim dizer. Ou seja, em todos os setores a gente vê essa positividade que tem fundamento nesses dados concretos de uma grande feira. Também tradicional na feira, o Freio de Ouro completou 40 anos de trajetória, junto aos 90 anos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Para comemorar o momento, foi lançado o livro 40 anos de Freio de Ouro, de autoria de José Antônio Tunico Fagundes. É muito importante que a gente registre a capacidade, a seriedade, a maneira gaúcha e campeira com esses homens lá de Jaguarão tiveram a ideia e a coragem de fazer as primeiras funcionais que desembocam no Freio de Ouro. Emoção enorme de estar aqui no meio de criolistas, reunido com uns quantos cabeça branca igual a mim, assim, com mais de 40 anos de história, rindo, lembrando, contando histórias dos primeiros momentos, o quanto improvisamos, naquele momento que nós não podíamos entrar, nem gado nós podíamos pôr dentro do esteio. As primeiras provas não tinha gado, o Ministério da Agricultura não nos permitia, enfim, razões sanitárias. Enfim, então tudo isso passou, a gente cresceu, a gente foi para adiante. Então, emoção maior não tem. O momento de retomada e o sucesso do Freio de Ouro também foram destacados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, que registrou aumento no público e na valorização dos criadores. Completando 40 anos de freio, hoje aqui comemorando com o lançamento do livro do nosso grande amigo e grande criador da raça e um homem que ajudou muito a nossa associação, o seu Tunico, e mostrando que é mais importante que mesmo durante esses 2 anos de pandemia, a nossa raça não parou de crescer, os nossos eventos conseguiram se concretizar todos os ciclos, mesmo sem público, e agora a felicidade de estar com o público presente. O Conhecendo o Brasil Agro de hoje chegou ao fim, Alci. Mas você pode continuar com a gente assistindo as reportagens já exibidas através das nossas redes sociais que estão aqui, na nossa tela. Exatamente isso, Bia. Eu quero dizer para vocês que todo o nosso conteúdo está onde? No Facebook, está no Instagram, no Twitter e também no YouTube.
E eu quero aproveitar, Bia, antes de terminar o nosso programa de hoje, e mandar um grande abraço, mandar uns parabéns a todos os agrônomos do nosso país e do mundo que celebram a profissão na próxima terça-feira, dia 13 de setembro. Obrigado, pessoal, pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Até mais, pessoal!